1 de Pedro, capítulo 1, versículo de 1 e 2. Amém? Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betina. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Cristo Jesus, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Oremos. Pai Santíssimo, em nome de Jesus, a Tua palavra mais uma vez foi lida e nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja abrindo o nosso entendimento. Fale aos nossos corações, ó Pai. Usa-me, apesar de mim mesmo, como um instrumento em Tuas mãos. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós falamos muito de Paulo, os cultos anteriores. E Paulo foi um grande líder da igreja. Mas, para os irmãos terem noção de quanto Pedro é importante na história da Bíblia, o nome de Pedro é citado na Bíblia mais ou menos 260 vezes. Paulo, uma média de 160. Os outros discípulos, uma faixa de 140 vezes. Isso no Novo Testamento. Então você percebe que o nome de Paulo, Cefas ou Simão, ele é citado mais vezes. E isso não é à toa. Quando nós pensamos em Pedro, nós precisamos lembrar de quem foi Pedro. Muitos de nós conhecemos a história de Pedro, certo? Sim ou não? Quem foi Pedro? A primeira característica de Pedro é que ele era pescador. Vão lembrando aí que os irmãos já escutaram isso em algum momento da vida. Pedro foi... O que mais? Pescador, iletrado, chucro. Vamos lá. Conhecemos bem. Esquentado. Empresário. Por que não? No ramo da pesca. Não é? Era ele, o nome dele, André, sócio de João e de Tiago, filho de Zebedeu. Tinha uma companhia de pesca. E para aquela época, eles eram tidos como os piores da sociedade. E esse pessoal foi a base do ministério de Jesus. Pensando nisso, às vezes a gente se coloca no lugar e pensa: poxa, quem sou eu para fazer algo, para tentar algo, para ser melhor em algo? E aí nós temos que lembrar de Pedro. Pedro escreve as duas cartas e as cartas de Pedro é conhecida como cartas universais. Diferente de Paulo, as cartas do apóstolo Paulo eram cartas direcionadas. Os irmãos lembram? Ele escreve à igreja ou a pessoas. Ele escreveu à igreja de Roma, de Éfeso, de Corinto, da Galácia. Ele escreveu a pessoas, a Tito, Filemon.
Timóteo. Mas veja, Pedro não escreve a uma direção apenas. É por isso que a carta é conhecida como uma carta universal. Ele escreve e direciona a carta nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. O que isso significa, meus irmãos? Uma dessas cidades traz o que na memória dos irmãos? Nós estudamos isso há pouco tempo. Para onde foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo? Ô João, é todo o livro de Atos. A primeira viagem de Paulo, ele vai para essa região da Galácia, da Ásia Menor. E aí, às vezes, alguém pode pensar que Pedro está escrevendo essa carta para uma das igrejas que Paulo fundou. Mas tem uma diferença grande. Paulo viaja na sua primeira viagem missionária e ele vai para o sul daquela região. A Galácia que Paulo vai é a Galácia do sul. E aqui, Pedro está cobrindo com a carta a outra Galácia, a do norte. As cidades que Pedro está direcionando a sua carta não é a mesma região da primeira viagem do apóstolo Paulo. Então ele está completando a obra. Esses dados são importantes para que sirva de introdução daquilo que nós vamos falar. Qual que é o conteúdo dessa carta, irmãos? E é importante a gente saber. Toda a Bíblia, ou toda a carta, geralmente, na grande maioria de Paulo, no Novo Testamento, ela traz um tratado de doutrina. É claro que Paulo, bem mais eloquente do que Pedro, bem mais estudado, bem mais capacitado pelos homens, estudioso que era, ele tinha condição de falar sobre uma doutrina e falar bem sobre ela, colocar no texto, colocar na fala e depois pedir que os irmãos que tinham escutado toda a letra cumprissem. Mas isso muito bem separado. Ele falava bastante da doutrina e depois ele entrava com a ética. Ele entrava com a ação. Diferente de Pedro, na ação, às vezes por ser um pouco menos letrado, ter estudado um pouco menos do que Paulo, você vai perceber que nessa carta, Paulo ele confunde a doutrina, não é que ele confunde, ele mistura a doutrina e a prática. Ele já te dá um pensamento e já te dá a prática do pensamento. Diferente de Paulo, que tem mais condição e vai discorrer mais tempo sobre a doutrina. Mas isso não é um problema. Certo? Esse é apenas conceitos diferentes. Dito isso, nós precisamos atentar. Tudo aquilo que nós estamos estudando aqui. Nós passamos quanto tempo estudando Atos?
3, 4 meses. E aí o João brincou aqui agora e falou, eu acho que é brincadeira, ele falou assim, que a reunião dos jovens é todo o conteúdo de Atos. Ele falou sério. E aí os jovens, os adolescentes, têm que colocá-los tudo em dias essa semana. E aí, perguntando para os irmãos sobre a primeira viagem, os irmãos tiveram dúvida. Não que isso seja um problema. Não, claro que não. Mas nós precisamos atentar naquilo que nós estamos falando e estamos escutando e aprendendo aqui. É importante para a nossa vida. Certo? Olha como Pedro escreve. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiro na província de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Entrando no versículo, por que Pedro tem que falar que é ele que está escrevendo? Os irmãos já repararam que, ao contrário dos livros que nós temos, ou dos livros que nós conhecemos, o autor da carta e quem vai receber já são dados no primeiro verso, na primeira frase. Pode reparar, todas as cartas são assim. Eu, apóstolo Paulo, discípulo de Cristo, escrevendo para tal, fulano de tal, a igreja de tal. Eu, Pedro, apóstolo de Cristo, escreva essa carta a fulano de tal. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Algo simples. Como é que eram os livros, irmãos, da antiguidade, dessa época? Era o quê? Pergaminhos. E como é que é pergaminho? Rolo. Você já pensou que para descobrir quem estava escrevendo para você, você tinha que desenrolar todo o livro? Olha o quanto que é mais prático. Olha a praticidade. Hoje não. Hoje a gente tem um livro, o autor pode se identificar na capa, no final, e está tudo certo. Você não precisa desenrolar nada. O primeiro ponto da carta de Pedro é quem escreveu a carta. Apesar de que ele está dizendo que ele escreveu. Mas que Pedro escreveu? Quantas vezes a autoria de uma carta bíblica foi questionada? Por exemplo, a gente tem uma questão há muito tempo. Deus responde a Bíblia. Quem escreveu Hebreus? Não tem autor. E aí? Então eu não posso simplesmente falar para os irmãos que foi Pedro e está tudo certo. Todos os reformadores da igreja, todos os pais da igreja, atestam que Pedro, certo, foi o autor dessa carta. Todos, historicamente, todos. Apenas no século XIX, os liberais levantaram uma questão. Os irmãos sabiam que o livro de Pedro, a primeira carta, foi o primeiro livro do cânon da Bíblia, escolhido no Novo Testamento. É o primeiro. E por que teve, então, o questionamento de quem escreveu, da autoridade do livro? Porque, pasme, o grego, a escrita da primeira carta de Pedro, é o grego mais genuíno da Bíblia. E aí levantaram a questão. Como que pode
o pescador, bruto, iletrado, está escrito o mais puro grego da Bíblia. E aí tem algumas questões, tem algumas possibilidades. Se eu perguntar para os irmãos aonde Pedro nasceu, os irmãos sabem responder? Aonde Pedro nasceu e viveu? Aonde foi a cidade que Jesus fez seu ministério? Hã? Vamos resumir, vamos falar que foi na Galileia. Aí nós podemos abranger mais cidades, certo? A Galileia da época, meus irmãos, era bombardeada por toda a cultura helenista daquela época. Os irmãos sabem o que significa isso? Helenista é o conhecimento grego. Toda Galileia naquela época era bombardeada por todo o conhecimento grego. Depois de Alexandre o Grande, ele espalhou todo o conhecimento grego para todas as regiões e principalmente para a Galileia. Inclusive o livro que eles usavam, conhecido como Septuaginta, é a tradução do hebreu, do hebraico, para o grego. Então, sinagogas, igrejas, reuniões se liam no grego. Então, a língua, o costume, o conhecimento, era tudo grego. A primeira possibilidade, então, do motivo de Pedro ter escrito foi que ele viveu muito tempo naquela região. E ele podia ser pescador, ele podia ser chucro, mas ele aprendia. Certo? A segunda possibilidade, e essa é uma boa possibilidade, é que ele escreve essas cartas em duas mãos. No capítulo 5, no versículo número 12, está escrito assim, irmãos: escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Pedro está dizendo, no capítulo 5, no versículo 12 dessa carta, que ele não escreveu sozinho a primeira epístola. Ele teve uma ajuda. Na minha Bíblia, que é uma linguagem mais moderna, está escrito Silas. Mas na sua, que é mais tradicional, deve estar escrito outro nome. Silvano. Silvano é o nome grego de Silas. Quem era Silas, irmãos? Quem foi Silas? Companheiro de quem? Na sua primeira viagem? Missionário. Olha que mundo pequeno. E aí, cidadão romano, helenista, conhecedor das leis, conhecedor da lei judaica, conhecedor de todo o ensinamento romano e grego da época. Então, a segunda possibilidade para o grego de Pedro ser tão bom foi que ele não escreveu sozinho. É uma possibilidade boa, ele mesmo está dizendo que não escreveu sozinho. Mas tem uma terceira. E essa sim, para mim, faz todo sentido. Não que a segunda não seja boa. E aí é a minha opinião. Não está na Bíblia, não é regra, não é lei. A terceira possibilidade é que quem capacitou Pedro para pregar, para instruir, foi o mesmo que capacitou para escrever. Quem foi que capacitou Pedro?
Quem? O Espírito Santo de Deus. Ele capacita. E essa é a possibilidade mais eloquente. Pedro é iletrado. Os irmãos lembram o que acontece com Pedro quando ele vai para a sinagoga? Ele levanta o paralítico e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que acontece com Pedro e João? São presos. E aí, eles dormem uma noite na cadeia, e no outro dia são chamados ao sinédrio, porque eles queriam saber que ruaça que era aquela. Como assim você está pregando no nome de um Jesus que ressuscitou? Que conversa que é essa? E aí Pedro começa a pregar. E lá, no livro de Atos, no capítulo 4, sabe o que os líderes do Sinédrio vão dizer? Mas esse aí não é aquele letrado? Aquele chucro? Aquele pescador? Como pode falar tais coisas? Como pode ter a capacidade para nos convencer de algo tão surreal? Então, o Espírito Santo de Deus é quem capacita. O próximo ponto dessa carta, que é muito interessante, é o tema. Nós vamos estudar, não sei em quantos cultos, em quantas reuniões, uma carta que vai falar muito de sofrimento. Vai falar muito de dificuldade. Vai falar muito em vitória em meio à dificuldade, alegrias em meio à dificuldade, tudo aquilo que já foi dito aqui hoje. Se você precisar de um texto, de um livro que trata sobre o crente ter alegria em meio ao sofrimento, é a primeira carta de Pedro. E é muitos textos. Vamos lá. Versículo 6. Olha para os irmãos ver. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Pedro está escrevendo, irmãos, para um povo, lá no primeiro versículo está dizendo, um povo que está em dispersão, um povo que é peregrino, um povo que está fugindo. E fugindo de quê, irmão Maio? O que acontece em 17 de julho de 64? Os irmãos são bons de história. Eu sei disso. Não lembra? Vou refrescar. Puseram fogo em Roma. Adivinha quem são culpados? Toda a liderança da igreja na época e todos os cristãos. O que eles têm que fazer, irmãos? Eles têm que sair correndo. Eles têm que fugir. Na mão de Nero, eles virariam um poste de energia, poste de luz. Sabe o que eles faziam com os cristãos? Amarravam um poste no meio das ruas, banhavam eles com óleo e atiravam fogo para iluminar o caminho. E aí, ó, perca para quem quer. Saiu de Roma para ir para Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Os irmãos lembram o que aconteceu em Atos 8? Morte de Estevão.
Assim que acontece, a igreja começa a ser perseguida. E a Bíblia está dizendo que na dispersão eles iam pregando. Assim é esse povo que Pedro está escrevendo. Esse povo, eles entendem de sofrimento, de provação. Eles estão passando o pior momento da vida deles. Estão fugindo para sobreviver e para continuar fazendo a obra. Mas não é só fugir e pregar. Eles também são difamados. Quando o regime da época, o imperador da época, fala que os cristãos puseram fogo em Roma, eles estão sendo difamados. Irmão, de verdade, não precisa me responder, não. Você já pensou ser difamado? Ser acusado de algo que você não fez? E continuar a vida? Imagina você chegar num lugar, ser reconhecido como cristão e falar, as pessoas falarem, esse aí pôs fogo em Roma. Esse não pode ficar aqui perto de nós. Logo, logo vai querer pôr fogo na nossa cidade também. Ele é malfeitor. Ele é bandido. Essa era a situação daqueles irmãos que recebiam a carta de Pedro nessa ocasião. O sofrimento do crente, pelo nome de Cristo, tem que ser um prazer. Olha que frase difícil de entender. O prazer não é do sofrimento, mas o prazer é que achar você digno de sofrer pelo nome de Cristo. A história nos conta que Pedro foi crucificado, igual ao mestre dele, igual ao nosso mestre, mas com um diferencial. Ele não se achava digno de morrer igual a Cristo. Como é que ele pediu para ser crucificado? De cabeça para baixo. Não. Igual não. Eu não sou digno de sequer ter a morte parecida com a dele. Crucifique-me de cabeça para baixo. Olha que pensamento, olha que amor, olha que entrega. Capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim: mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, esteja sempre preparados para explicá-la. Pedro escreve em meio ao sofrimento daquele povo, em meio ao seu próprio sofrimento. E ele está dizendo, sofrer pelo nome de Cristo, isso é coisa boa, isso é bênção. Está fugindo, isso é bênção. Não tenha medo de ameaças. Consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida e estejam preparados para dar testemunho da sua fé quando alguém te pedir. Estamos preparados? Se alguém entrar aqui agora e falar assim, por qual motivo? Por qual razão?
por que você serve esse Cristo? Você tem a resposta pronta no seu coração? Tá escrita. Se alguém te perguntar a razão da sua fé, você está preparado para testemunhar? Um outro aspecto dessa carta é que Pedro vai falar muito da Trindade. Embora a Bíblia não use esse nome, mas nós conseguimos reconhecer no primeiro versículo, no primeiro capítulo, no segundo versículo. Ele diz assim: Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. O Espírito santificou para a obediência. É a purificação pelo sangue de Cristo Jesus. Os irmãos reconheceram a verdade? Deus elegeu, o Espírito Santo santificou e Jesus nos deu a graça. Pedro vai falar muito sobre o ministério de Cristo nas nossas vidas nessa carta. Ele vai falar muito aos nossos corações, principalmente nos momentos difíceis das nossas vidas. Eu baixei a mão. Não se engane, irmãos. Costumamos dizer aqui que no nosso país nós não temos muitas perseguições. E na verdade a gente está se enganando. Quem aqui lembra da década de 90? Acho que a grande maioria. Como é que era? Como é que eram as escolas? Como é que era o regime? Como é que era o regime, por exemplo, irmãos, dentro de uma reunião na Assembleia, lá dos deputados, lá do vereador? Sempre tinha um reverendo, um pastor, um padre. Tinha uma figura cristã para dar uma palavra, orar. Nas escolas, eu tenho quase certeza que 90% das pessoas que aqui estão já oraram o Pai Nosso na escola. Porque às vezes é uma risadinha, quase entregou a idade. Mas é verdade. Vocês não lembram? Batia o sinal para entrar, fazíamos a fila. O hino nacional, Pai Nosso que estais no céu. Era. Hoje, não se tem isso mais. E isso é uma perseguição. Hoje, os cristãos estão limitados a falar da sua fé, falar da sua crença, do seu Deus, de Jesus, apenas na igreja e em casa. Porque se passar disso, é intolerância. Não pode. Não, está errado. E aí, irmãos, você sabe qual é o problema disso? É que nós não estamos percebendo. Daqui a uns dias, nós vamos estar igual os países lá fora. Eles não começaram proibindo a entrada de cristãos no país. Não. Eles começaram proibindo a oração, a pregação, a liberdade. E aí nós estamos correndo risco, daqui 30, 20 anos, sei lá quanto tempo, de não poder mais cultuar livremente, como cultuamos hoje. Então, nós sofremos sim perseguição. Ainda não a nível de sangue, como os nossos missionários sofrem fora do nosso país. Mas a gente já está sofrendo. E vamos escolher esses frutos ruins, infelizmente.
Dando continuidade, Pedro vai falar muito da nossa fé também. Primeiro capítulo, versículo 8, é um texto muito bonito e conhecido. Às vezes não na minha linguagem, mas diz assim: embora nunca tenha visto, vocês o amam. E ainda que não vejam agora, creem nele e se regozijem com alegria inexprimível e gloriosa. Na tradução da minha esposa, da irmã Thaís, é melhor. Não é inexprimível que está dizendo lá. É indizível. Você tem noção do que é uma alegria indizível? Já pensa comigo aí. Numa alegria que você não consegue dizer, que você não consegue explicar, que você não consegue mensurar. Eu acho que há algo mais perto disso. E aí, os irmãos que não gostam de futebol me perdoam. Imagina que você está no estádio. Você está assistindo a final do seu time de coração. Eu ia falar a seleção brasileira, mas está difícil. Vamos falar dos times. E você está lá junto com seus irmãos, com seus amigos, e o seu time faz um gol. Como é que é a sua reação? É assim? Pô. O cara quer pular, quer gritar. Eu acredito que essa é uma alegria que pode ser parecida com esse momento. É claro que a alegria de conhecer a Cristo, ela não termina. Hoje a irmã Marina brincava comigo e com o Leandro. E ela dizia assim: o crente não tem a cara fechada. E eu falava assim: você conhece meu cunhado? Não é possível que você está falando do Leandro. O Leandro, o crente é alegria. Ele mostra que apesar de todo o sofrimento, não importa a situação que ele esteja passando, ele tem certeza da vitória. Seja aqui ou seja lá, a vitória já é garantida. Cristo, por meio da sua graça, da sua eleição, ele te dá o prêmio no começo. Já parou para pensar nisso, irmão? Existem algumas religiosidades espalhadas pelo nosso país que prega, por exemplo, que as boas maneiras, as boas obras vai te dar a salvação. E bacana, fazer boa obra, fazer as obras boas é obrigação nossa. Mas ela não pode trazer salvação. Porque aí a sua premiação é no final. Você tem uma lista de boas maneiras, de boas obras. Imagina que é assim. Eu entreguei 30 cesta básica, eu paguei 30 aluguel, eu ajudei 30 mendigos, quantos anos? Show de bola. Boas obras. Mas você só vai receber a premiação no final. Quando você conhece a Cristo e você entrega a sua vida para Ele, Ele já te dá a premiação. Porque se um dia você parar de fazer as boas obras, você vai perder? Não. Com Cristo não é assim. Você ganhou a salvação, você alcançou o prêmio, ela é sua. Você não vai perder. Porque não tem nada que você faça, não tem nada que você possa fazer para aumentar o amor dele por você. Mas também não tem nada que você faça que diminua. Porque ele te ama. Não por você, por ele. Quando lemos João 3,16, e aí é um amor sacrificial, você tem que entender que ele entregou tudo.
por você. A carta de Pedro, ela vai trazer muitos assuntos legais. Nós vamos aprender com Pedro durante 1, 2, 3 meses, não importa quantas reuniões levarem. Mas Pedro também deixou algumas mensagens, algumas frases que vai ecoar pela eternidade. Quando você começa a lembrar da vida de Pedro, e você começa a pensar quanto você se parece com ele, porque para pensar. Pedro, na noite de Jesus, começa o ministério de entregar sua vida. Pedro apela para um soldado e arranca a orelha de um soldado romano. Olha para você ver que estupidez. Minha cara. Não, você não vai levar meu Jesus preso, não, para uma espada. Olha a cabeça de Pedro. Sabe qual que era a pena? Morte. Jesus, além de ter passado o que passou, ia passar pela nossa vida, ele teve que ainda colar a orelha no lugar para Pedro não morrer. E Jesus pensando, Pedro, não faz isso comigo. Mas a frase que mais me chama a atenção, aquilo que Pedro nos mostra como fazer, é quando Jesus quer apertar eles. Jesus faz uma comitiva e no discurso de Jesus, muito duro, alguns vão embora. Porque o discurso de Cristo é duro, irmãos. Cristianismo não é brincadeira. Ser cristão não é brincadeira. Cristo te pede tudo que você tem. Não vou te enganar. Ele não quer apenas 1% de você. Ele te quer por inteiro. E o discurso é duro. Ele fala que se você amar o seu pai e a sua mãe mais do que ama ele, você não é digno dele. Se você amar o seu irmão, você não é digno dele. É duro você escutar que você tem que amar mais a Cristo do que seu filho. E é claro que eu tenho que entender que é colocar no lugar. É colocar sobre adoração. Mas mesmo assim, é difícil. E aí, quando Jesus termina o discurso dele, muitos vão embora. E aí Jesus aperta Pedro e os seus discípulos. Vocês estão fazendo o que aqui ainda? Por que vocês não foram embora também? E aí a frase de Pedro, ela é inesquecível. Pedro responde assim, Cristo, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro nos ensina muito com isso. Ele está te ensinando e me ensinando que nós podemos procurar em qualquer outro lugar. Podemos bater em qualquer outra porta. Podemos buscar em qualquer alegria momentânea. Não vai ser completa. Porque só Ele tem a vida eterna. Pedro era líder antes da queda e Pedro continuou líder depois da queda. Você sabe qual que é a diferença de Pedro para ter continuado assim? É que depois que ele negou pela terceira vez, depois que ainda tudo que ele tinha vivido com Cristo, no seu ministério, e ele ainda negou 3 vezes, ele soube aonde bater. Ele bateu na porta certa. Ele voltou para o lugar aonde ele foi chamado, onde ele foi escolhido para ser pescador de homens. Ele não saiu para se enforcar como Judas. Isso nos mostra quem temos que procurar
quando nós errarmos. E acredite, aqui dentro desse recinto é um lugar cheio de pecadores. Porque se assim não fosse, nós não necessitaríamos de Cristo. A aplicação para os dias de hoje, igreja, é que eu e você temos que ter consciência da onde estamos procurando refúgio quando erramos. E não se espante. Você vai errar. Você é humano. O pecado está no nosso DNA. Nós somos gerados em pecado. Você não precisa fazer mais nada hoje que você é pecador. A diferença é que quando o inimigo ou a sua consciência te culpar, é onde você vai bater. É quem você vai procurar. Porque Jesus morreu por todos os nossos pecados. Os pecados que ainda nem cometemos. O sangue foi derramado. O sangue já foi entregue. João disse aqui que nós somos comprados a preço de sangue. Sangue sem pecado. Você que ainda não teve a oportunidade de se encontrar com Cristo, procure a oportunidade. Cristo te espera. Cristo te aguarda. Cristo anseia pelo momento que você vai dizer sim a Ele. Que você vai entregar totalmente o seu ser a Ele. E aí você vai poder dizer que você sabe o que é uma alegria inexplicável. Uma alegria sem conhecimento algum. Que o Espírito Santo de Deus possa completar em nós a sua mensagem. Que Ele possa continuar a falar aos nossos corações ainda essa noite. E que o Espírito Santo possa nos trazer à mente daquilo que temos errado e nos trazer o arrependimento. Amém? Oremos.